viram o filme que foi feito com a Bruna numa loja de cosméticos? Pois é, ali eu estava explicando para a Bruna e para vocês que há uma grave inversão no procedimento quando a gente vai fazer um curso de inglês. O erro é muito simples, mas, no entanto, erros simples podem acarretar em coisas terríveis, por exemplo, ou fracassos imensos. Por exemplo, é um erro relativamente simples você não olhar para os lados antes de atravessar a rua. Mas pode ser fatal, né? No caso do erro simples, porém fatal, na hora de fazer um curso de inglês e não conseguir aprender, que é muito comum, não é que nem você vai ao cinema e vai ver o filme. Se parar no meio, você quer o dinheiro de volta, alguma coisa dessas, né? Ou não vai de novo. Pois a trágica experiência de muita gente é se esforçar um montão. Eu fico até arrepiado de pensar no esforço que as pessoas fazem para executar um curso de inglês com a ambição de aprender, etc, etc, e não consegue. Para falar a verdade, a minha média, depois de milhares de alunos de inglês e conferências e conhecer o problema profundamente durante muito tempo, a minha média, perguntando para alunos, é de em torno de 3 tentativas sem sucesso, de cursos diferentes de inglês. Aí fica durante um ano, não tem o estímulo fundamental que precisa ter. E qual é o estímulo fundamental? O mesmo que faz você ficar dentro da sala de cinema, ver o filme. Para isso que você foi lá. Aí eu chego e não aprendo. E eu vou explicar qual é a primeira e talvez a mais grave das inversões que se fazem num curso de inglês. E é o seguinte, como eu estava explicando para a Bruna, você não pode ter a água sem antes ter o copo. Digamos, se você quer um copo d'água, você quer a água, né? Mas se você não tiver o copo, aquela água vai cair e vai escorregar. E vai escorrer, né? Então precisa ter o copo. Ah, mas eu não quero o copo, eu quero a água. Meu amigo, toma o copo, segura aí um pouquinho que nós já vamos colocar a água lá dentro, aí você tem aquele conteúdo que você queria. A analogia é bastante simples e bastante exata. Você quer o conteúdo do inglês, você quer poder se comunicar, mas, no entanto, precisa do contenedor desse conteúdo. E qual é a coisa que contém o conteúdo? É o som. Foi isso que eu expliquei para a Bruna. Eu preciso antes do som para então colocar o conteúdo dentro. E ninguém liga para isso. E acha que tudo bem. Como eu falei no caso da Bruna, né? As pessoas acham que pequenos erros no som não são importantes. E são, sim senhor. Como eu falei, ou sim senhora, são como códigos. Como não? São códigos. Só que códigos vocais. Não é um código de barras, né? Ou um código de números. É um código vocal. Vocal sonoro. E não é um barulho qualquer. O som da voz não é bater numa porta. Não é um som qualquer. O som vocal, ele contém um genoma sonoro daquela pessoa. Uma hora qualquer eu vou explicar de onde vem para que realmente serve a voz, né? Como identificador da pessoa. É o grande identificador e por isso cada um tem a sua, vamos dizer, identidade sonora vocal. Principalmente quando a gente é criança, ou filhote, ou pintinho, e está chamando ou sendo identificado pela mãe, para ela poder saber onde é que a criança está e quem é, né? Para localizar e identificar a criança. Há uma identificação mútua entre esses dois tipos de animais, os mamíferos, nós incluídos, e os pássaros, né? Esse som, que são os únicos dois que têm voz, né? Réptil não fala, tartaruga não fala, árvore não fala, né? Porque geralmente estão localizados num lugar só, a semente cai, vai nascer, o ovo fica lá e nasce, a tartaruguinha que nasce vai para o mar sozinha, sem depender dos pais, sem pai ou a mãe ter que retornar ao lugar onde aquela criança, ou aquele filhote, ou aquele pequeno pássaro está se desenvolvendo, e mamando, e comendo minhoquinha e tudo isso. Para isso que serve a voz, fundamentalmente. Depois a gente fala um pouco mais sobre como isso tem um efeito total sobre a linguagem que nós usamos. É uma coisa muito mais fisiológica do que mental.
E assim sendo, nessa fisiologia sonora que é tão peculiar, tão preciosamente detalhada, né? Em todo esse detalhe, não é possível cometer berro. Berro? Não, erro. Não é possível berro. Berro, ninguém entendeu nada. O código foi para o espaço. Eu digitei o número do telefone errado. Um só. Ah, mas são 8, 9 números. Né? Um número só. Será que não dá nem perto da pessoa? Não, não dá em lugar nenhum, porque aquele é um código de acesso telefônico. Né? Eu não posso trocar um pouquinho, nem que seja um pequeno pedaço daquilo que eu estou falando. Posso trocar algumas coisas, mas dentro sempre do código. Eu não posso trocar, em vez de dizer gato, falar jato. Né? Se eu quiser falar gato, eu tenho que falar gato. Não posso falar jato. Nem bato, nem mato, nem cato. Nada. Eu tenho que falar gato. E por quê? Porque é um código. Não posso falhar nem um pouquinho. Agora a pessoa, no entanto, fica um tempão na escola de inglês falando gato, ele chama de cat. E não é cat. Simplesmente não é. Cat não é nada, inclusive. Não é nem cat, que é pegar, né? Gato é cat. Cat. Só isso. Cat. Se você falar cat, já é outra coisa. Se você falar met, também. Lógico. Então, não se pode errar um pouquinho no som. E bilhões e bilhões de pessoas que hoje estão vivas no mundo sabem disso. São aquelas crianças que aprenderam os sons corretos das suas línguas nativas. E que por isso aprenderam as suas línguas nativas. 7 bilhões de pessoas vivas deveriam saber disso, sabem disso intuitivamente, então aprendem as suas línguas com correção, o som correto em primeiro lugar, às vezes nem quer dizer nada, aquela criança está acompanhando o ritmo do que os pais falam, sempre cada vez mais instalando os sons corretos. Isso que eu quis dizer com a inversão do copo e da água, quando eu expliquei isso para a Bruna. Vejam o vídeo, é bem interessante. E eu, logicamente, vou explicar como faz para adquirir os sons corretos do inglês. É uma das condições fundamentais e que geralmente não acontecem no curso. Né? A pronúncia vai ficar, a pronúncia, que é a produção dos sons, vai ficar boa lá para o final do curso. Isso é a mesma coisa que dizer, vamos aprender violino. Você vai estudar durante 2 anos comigo e no fim do curso eu vou trazer as cordas. O povo faz isso. E no curso de inglês, né? A matéria-prima da fala é o som, não é o significado. A matéria-prima, eu preciso ter essa matéria-prima. Dona, sua casa ficou pronta. Está aqui a chave, muito bem, pode me pagar. Ah, sim, os tijolos só vão chegar daqui a um tempinho, tá bom? Ok, até logo. Não é possível, né? Então, por isso, eu vou acompanhar com vocês como funciona a aquisição dos sons corretos através de uma coisa muito simples que provém do que nós chamamos de engenharia da fala. É muito interessante. Me aguarda.